A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, neste canal para trazer algumas informações com relação às lições da Escola Bíblica Dominical. Nosso objetivo aqui é trazer alguns esclarecimentos, algumas informações extras para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possam dar uma aula mais completa, mais robusta, com mais informações para os nossos alunos. Nesse canal, nesses vídeos de pré-aula, nós usamos o material da Escola Bíblica Dominical, que é produzido pela editora Betel. E nesse quarto trimestre de 2025, nós estamos falando sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E esse material ele foi elaborado pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira e tem nos abençoado muito durante todo esse quarto trimestre de 2025. Então você que está chegando, seja muito bem-vindo e Jesus te abençoe. Se você puder, curte, compartilhe o vídeo, faça o seu comentário, possa participar conosco aqui desse momento, desse vídeo que traz grandes aprendizados para nós, baseado na Escola Bíblica Dominical, nesse material da editora Betel. Meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 12. Já estamos finalzinho aqui do quarto trimestre de 2025 e hoje nós vamos falar sobre uma personagem bíblica chamada Dorcas. Então a lição traz como título o seguinte: Dorcas, as boas obras que falam por si. Então essa lição é muito importante, vai falar sobre essa grande personagem bíblica que, apesar de não ser muito conhecida no cotidiano evangélico, no cotidiano cristão, ela tem um legado, ela deixou um legado, ela tem grandes lições da vida dela que nós precisamos colocar em prática nos dias de hoje, no evangelho que é pregado hoje. Nós precisamos nos inspirar em Dorcas, em Cornélio, assim como foi na aula passada, homens e mulheres que trabalharam o evangelho de forma genuína, mas que não eram muito conhecidos, que não tinham o seu nome divulgado, mas as suas obras eram divulgadas. Então destaque para o seu aluno, para que nós como cristãos, que nós possamos ser conhecidos pelas nossas obras cristãs que nós fazemos, e não conhecido pelo nosso nome, pelo que a gente tem, pelo que a gente é, mas em sim pelo que a gente faz, meu irmão, e o que faz de forma correta dentro do cristianismo. Então, na hora dessa lição, com essa personagem, nós vamos aprender que as suas boas obras falam, e é exatamente o que aconteceu com ela. O seu testemunho precedeu ela, ela deixou um legado, e quando ela veio morrer, o que aconteceu? As pessoas as quais eram beneficiadas por ela, as pessoas as quais Débora, a Dorcas, ajudava, que Dorcas abençoava, essas pessoas foram dar testemunho e foram buscar uma solução, buscar em Deus, através da vida de Pedro, a ressurreição dessa mulher, porque ela fazia falta na comunidade. Então peço o seu aluno para refletir nesse momento ainda, de forma introdutória, ainda começando a falar da lição, peço o seu aluno para refletir se dentro da comunidade dele, se dentro da casa dele, se ele morrer, se ele vai fazer falta. Então destaque isso para o seu aluno, é uma reflexão que nós precisamos fazer, meu irmão. Se nós faltarmos, se o Senhor chamar a nossa senha, se o Senhor nos buscar, nós faremos falta para alguém nessa terra? Então destaque aí para o seu aluno. Texto áureo, meu irmão, o nosso comentarista ele vai trazer Atos capítulo 9, versículo 36, que vai falar que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorca.
esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então, o nome dela tinha a versão aramaico, né, em hebraico, que é a Tabita, e ele traduzido em grego, que é a língua que foi escrito no Novo Testamento, né, chamava Dorcas. Então, destaque aí para o seu aluno. E aqui nessa parte B do versículo, que ela estava cheia de boas obras e esmola que fazia. O mesmo depoimento que falou de Cornélio. As suas esmolas e as suas orações foram ouvidas. Aqui vai falar novamente, suas esmolas, estava cheia de esmolas e boas obras. Mesma característica de que fez a diferença na vida de Cornélio, também fazendo na diferença da vida de Dó. E aí cabe mais uma reflexão. Como nós estamos nas boas obras? Você faz a boa obra uma vez ou outra, uma vez a cada 10 anos, ou você é cheio de boas obras como cristão deve ser? Então, peço seu aluno para refletir mais uma vez. Na verdade aplicada, nosso comentarista vai dizer: devemos exercer nossa fé juntamente com boas obras, como expressão de nossa salvação em Cristo Jesus. Meu irmão, preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta, meu. Elas precisam andar junto. Assim como o coração bate, o pulmão aspira e respira, nós precisamos ter a fé e também as boas obras. Não dá para um corpo humano viver só com o coração sem o pulmão, e não dá para viver só com o pulmão sem o coração. Eles precisam andar junto, porque eles se complementam, exatamente como a nossa fé em Cristo. Não dá para dizer que é salvo em Cristo, não dá para dizer que vai morar no céu, não dá para dizer que é cristão se você não tem boas obras, meu irmão. Elas precisam estar juntas, uma testemunhando a outra, a sua fé, as suas obras e a sua fé. Então, destaque aí para o seu aluno que Dorcas era uma discípula de Cristo na prática, meu irmão. Isso aí é que nós precisamos destacar para os nossos alunos. E aí, entrando na lição propriamente dita, vai falar, né, que Dorcas deixou um legado. E a gente vai ver a origem dela, né, o que a gente sabe. Dorcas não era muito conhecida. Não sabemos quem era o pai, quem era a mãe, de quem família era ela, de que tribo, qual era a raiz dentro de Israel de Dorcas. Mas o que nós sabemos é o que mais importa ser sabido, que era qual era o comportamento de Dorcas, qual eram as atitudes na prática de Dorcas. Hoje, meu irmão, muitas pessoas são conhecidas pelo que tem, né? Porque esse aí é o que tem o carro do ano, esse aí é o que prega muito, é o que canta muito, é o mais bonito da igreja, é a mais bonita da igreja, é a que se veste melhor, é a que sabe mais, é a que tem mais diploma. Mas na hora de ver que obras essa pessoa fez, não se acha nada. E aí o que tem aquele hino da harpa? Posso ter as mãos vazias quando eu for me apresentar a Jesus. Então preste bem atenção. Isso aqui é que é interessante. A Bíblia destaca o que era principal em Dorcas, as suas boas obras testemunhadas por outros. Não era Dorcas que alardeava suas boas obras. Não era Dorcas que subia no púlpito para dar relatório do que ela fez. Eram as pessoas que se beneficiavam da vida cristã de Dorcas é que levavam testemunho dela. Então a Bíblia destaca que ela era admirada porque ela tinha amor pelos necessitados, porque ela era generosa, porque ela tinha caridade e ela oferecia aos que estavam em volta aconchego e esperança, meu irmão. Olha aí, essa é a função do que? O Evangelho veio para trazer boas novas de salvação. O Evangelho vem para mudar a história da pessoa, mudar a essência. O Evangelho não vem só para passar uma tinta por cima. O Evangelho não vem só para tapar o sol com a peneira. O Evangelho não vem só para disfarçar, para paliativos. Não. O Evangelho vem para mudar a essência da história da pessoa, trazer um aconchego, trazer uma esperança, trazer boas novas de salvação que vão mudar
a história das pessoas, que vai passar anos e anos e aquela pessoa vai dizer: olha, um dia veio um crente aqui, me ajudou, fez, mudou a minha situação. Isso é o evangelho. Assim era a vida de Dorcas. Ela levava aconchego, esperança, boa nova de salvação para aqueles que estavam perdidos, necessitados, desamparados, largados e esquecidos da sociedade. Esse é o papel do cristão. Isso é o que Cristo fazia e isso é o que ele pede para que nós façamos. Traga boas novas, né? Trazer boas notícias aos que estão tristes, aos que estão quebrantados de coração, libertar os cativos, libertar os oprimidos, trazer mudança de história, meu irmão, na vida das pessoas. Esse é o papel do crente. Então destaque isso para o seu aluno. E aí ele vai falar também que o nome dela significava gazela, né? Então tudo isso é a história de Dó. Não se sabe muitas coisas, o nome dela significava gazela, cheia de graça, e aí você vai ver que as características dela eram parecidas com o nome, e mais importante de saber, na história de Dorca, na origem de Dorca, é que ela ajudava os necessitados por amor. Ela usava o seu talento de costurar para ajudar aqueles que estavam necessitados, principalmente as viúvas, que era uma classe muito esquecida em Israel, uma classe muito segregada, e essa moça trazia alívio e aconchego para essas pessoas. Então destaque aí para os seus alunos. Aí no tópico 1.2 vai dizer que ela morreu, a morte de Dorcas, ou seja, ela sofreu uma enfermidade, né, e acabou morrendo, mas aí o que vem agora é o testemunho dela. A Bíblia vai dizer que as pessoas ficaram muito tristes dentro da comunidade onde ela vivia, e aquelas pessoas que eram amparadas e cuidadas por ela. Então as pessoas foram buscar em Deus uma solução, foram buscar em Deus uma segunda chance. Aquela moça, ela era querida, ela era preciosa, ela era valiosa, e as pessoas foram buscar em Deus uma segunda chance, porque era para eles muito triste, muito caro, muito difícil perder Dorcas, porque ela fazia a diferença na comunidade. Meu irmão, será que eu e você, meu irmão, se um dia nós morremos, alguém vai fazer uma vigília, alguém vai fazer um culto, alguém vai buscar em oração em Deus para que venha nos ressuscitar, porque nós fazemos a diferença naquela comunidade? Destaque isso para o seu aluno, reflita sobre isso. Ou quando você morrer, alguém vai dar um culto em ação de graça, porque se livrou de você, que perturbava mais do que trazia boas esperanças. Olha, meu irmão, isso nós precisamos refletir. Veja a situação de Dó. Quando ela morreu, as pessoas foram buscar em Deus e viram que Pedro tinha acabado de fazer um milagre, de ressuscitar, de curar o paralítico Enéas. Então o que acontece? Eles viram que Deus agia na vida de Pedro, que Pedro tinha intimidade com Deus, e assim que souberam da morte e que Pedro estava em Jope, numa cidade próxima ali da onde Dorcas estava morta, eles foram lá chamar Pedro para que Pedro pudesse orar, para que Pedro pudesse intervir junto ao Senhor para trazer de volta aquela pessoa que fazia diferença dentro da comunidade. Então que nós possamos buscar ter uma vida que faz a diferença na comunidade. Faça essa reflexão mesmo. Peça o seu aluno para refletir, não precisa falar, ele pode fazer a reflexão internamente. Se ele morrer, os vizinhos, a igreja, aqueles que conhecem, no trabalho, na faculdade, em casa, vão ficar com falta dele? Vão sentir saudade? Vão lembrar dele com saudosismo? Vão sentir a perca daquela pessoa? Ou vão acabar esquecendo, largando para lá, porque não fazia diferença nenhuma na vida da pessoa? Então, destaque aí para o seu aluno. Nós precisamos fazer diferença mesmo. Quando a gente morrer, alguém tem que chorar com sinceridade para nossa falta. Então destaque aí para o seu aluno. 1.3, a ressurreição de Dorcas. Aqui é um ponto fundamental, meu irmão, preste bem atenção. As pessoas pelas quais Dorcas abençoava foram buscar a Deus para que Deus pudesse ressuscitar Dorcas através do ministério da vida de Pedro.
Mas é interessante que Deus não deixa aquele que trabalha na sua obra sem pagamento. Deus paga bem, Ele cuida daqueles que fazem a obra, daqueles que fazem aquilo que agrada ao Senhor, que é justamente o quê? Amar o próximo, cuidar daqueles que são necessitados, levar uma boa nova de salvação para as pessoas. Então o que o Senhor fez? Ele retribuiu, Ele trouxe de volta, Ele restituiu Dorcas, Ele deu mais uma chance de Dorcas continuar fazendo o que ela já fazia. Então Dorcas foi recompensada com a sua própria ressurreição. O Senhor viu que ela faria falta naquele ambiente, o Senhor viu que ela ali fez a diferença, e esse testemunho trouxe o quê? Mais pessoas para a obra do Senhor. Meu irmão, Deus usou a vida de Dorcas, Deus usou a sua liberalidade, a sua iniciativa em ajudar para poder alcançar outras pessoas. A vida de Dorcas alcançou almas sem ela precisar pregar uma palavra. Olha que coisa! Quando nós conseguirmos mudar a vida e trazer pessoas para o reino de Deus, sem ter que pregar uma palavra, aí você vai ser verdadeiramente um cristão. Porque alguém disse, se possível for, pregue com palavras. Se possível for, pregue com palavras. Quem tem que pregar primeiro é o nosso testemunho. Você, com a sua vida, com a sua história, com as suas atitudes, pessoas precisam ir aos pés do Senhor sem você precisar falar uma palavra. Se acontecer isso com você, realmente você é um cristão. Destaque isso para o seu aluno. Quando as pessoas viram o que Deus fez para ressuscitar Dorcas, as pessoas foram buscar esse mesmo Deus que Dorcas servia. Então aqui a gente fecha esse primeiro capítulo falando sobre esse legado, sobre a história de Dorcas. Destaque aí para o seu aluno. No capítulo 2, mesmo, nós vamos ver que o ministério de Dorcas era uma forma dela expressar a sua fé no Evangelho, expressar o seu amor a Deus. Veja que Dorcas, olha que coisa interessante, Dorcas não curava com a sombra, Dorcas não curava através do seu lenço, Dorcas não impunha as mãos e mudava a história de ninguém, Dorcas não foi derramado sobre ela dons sobrenaturais como nos discípulos, como Pedro, como em Paulo, como em outros homens e mulheres de Deus. Dorcas não recebeu nada disso, mas Dorcas recebeu um coração liberal, um coração igual ao coração do Senhor Jesus. Esse era o dom. Então ela usou aquilo que ela tinha nas mãos para poder abençoar. Ela não ficou frustrada dizendo, Senhor, por que tu não me fez como fez Pedro? Por que tu não me dá autoridade para expulsar os demônios? Por que tu não me fez isso para curar, para libertar? Porque o meu ministério não é envolvido com as coisas sobrenaturais como Pedro, Paulo e Tiago e João, como teus discípulos faziam? Porque para cada um Deus tem uma escolha. Mas Dorcas usou. O que Deus me deu? O que Ele colocou na minha mão? O talento para costurar. Olha aí. Isso não chama mídia, isso não faz você aparecer em cartaz, mas isso movimenta o céu a nosso favor, faz o céu te conhecer e o inferno também, meu irmão. Você tem que ser conhecido pelas suas atitudes, pelas suas obras. Ela no anonimato, ela nos bastidores usava o seu talento para trazer diferença na vida de alguém. Por quê, meu? Porque hoje você pode achar que é simples, fazer assim lá uma blusa, costurar uma calça, fazer um lençol, pode ser até simples nos dias de hoje com os recursos que nós temos hoje, mas naquela época que Dorcas vivia, fazer roupa era uma coisa muito difícil, porque não tinham recursos, porque não tinha tecnologia, exigia talento, exigia tempo, exigia de dedicação, e tudo isso Dorcas fazia para quem? Para a família dela, para os filhos dela, para o marido dela, para aqueles que estavam na patota dela? Não, meu irmão. Ela fazia para quem estava à margem da sociedade, para aqueles que precisavam. E ela costurava e ainda dava esmola. Esse era o ministério de Dorcas.
Esse era agir nos bastidores para mudar a história, mudar o cenário. Quantos de nós crentes hoje precisamos ter esse ministério, meu irmão, que age no bastidor, que age no oculto, que age no escondido, para abençoar? Quantos estão preocupados em ter nome em cartaz, em estar com o microfone na mão, em ter que cantar, em ter que ser regente, em ter que ser titular do louvor, e tem que ser o pregador do congresso, para aparecer, meu irmão? Quando na verdade Deus quer que a gente trabalhe no oculto, trabalhe no escondido, trabalhe sem ninguém ver, mas que mude a história e faça o que aconteceu com ela. E quando ela morreu, quando ela precisou, o que aconteceu? O testemunho dela falou primeiro, meu irmão. Foi na frente dela, chegaram para Pedro e disseram: olha, morreu uma moça aqui que nos é muito querida, que nos faz muita falta, que mudou a história de todo mundo dessa comunidade. Pedro, por favor, nos ajude. A Bíblia diz que quando ele chega, as pessoas mostram o fruto do ministério de Dorcas, mostra as roupas, mostra as túnicas que Dorcas costurava em favor dos pobres e dos necessitados para Pedro, dizendo: olha aí, Pedro, ela é querida, ela é preciosa, intervenha, busque ao Senhor para que Deus nos devolva a Dorcas, porque ela é muito querida e faz muita falta aqui na comunidade. E a Bíblia diz que Pedro orou e o Senhor respondeu a oração e devolveu a vida de Dorcas para que ela pudesse andar e fazer seu ministério por mais um tempo naquela terra. Olha, meu irmão, que diferença que faz aqueles que trabalham no oculto e no escondido. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, ele vê tudo, ele vê tudo. Você pode estar aí escondidinho, ninguém te reconhece, o ano passa, seu nome não vai para o cartaz, ninguém lembra, ninguém destaca, ninguém te dá presente, ninguém te bota lá em cima, mas o céu, meu irmão, está vendo tudo e na hora certa ele há de nos recompensar pelas nossas obras. Esse era o ministério de Dorcas: socorrer os necessitados todas as vezes que eles tinham necessidade. Não era uma, não era duas, era sempre. Por isso o texto vai dizer que Dorcas era cheia de boas obras. Muitos, meu irmão, vivem um evangelho de raridade. Um dia eu ajudei, há 25 anos atrás eu levei uma cesta básica, há 45 anos eu preguei, alguém ouviu e se converteu. A pessoa fica contando raridades, quando na verdade nós precisamos é ter sempre fazendo a obra do Senhor. Precisamos ser cheios. Onde passar, alguém vai falar: e aqui naquela igreja ali tem um rapaz que fez isso, que fez aquilo, que ajuda, que vai na madrugada, que muda a história, que leva mendigo para abrigo, que muda a história, que dá emprego para mendigo, que arruma eles, que arruma o desempregado, que muda a história, meu irmão. Não é paliativo, não é um soprinho na ferida, não. É curativo, é limpeza até a ferida ficar boa, meu irmão. Então destaque aí, esse era o ministério de Dorcas e esse é o ministério que nós precisamos ter. Destaque aí. Aí ele vai continuar falando, nosso comentarista, que ela era generosa. Por quê, meu irmão? A generosidade se vê justamente quando você faz por alguém que não te retribui. Aqui é o coração generoso. Aqui é quem faz por Cristo, é por quem faz por amor. Porque Dorcas fazia por quem não poderia retribuir a ela com nada. Porque quando eu faço para quem pode me retribuir, não é generosidade, é interesse. Ah, eu vou dar porque ele vai me dar mais, eu vou dar porque ele faz. Aqui não, mesmo. Destaque aí característica da Dorcas, por mais que a gente não saiba quem é o pai, quem é a mãe, quem é isso, quem é aquilo, quem era o marido, se ela tinha, se não tinha, a história dela, né, social dela, nós não conhecemos, mas a história ministerial dela nós sabemos, e as características de Cristo nós vemos nela, que é o que? Generosidade, longanimidade, bênção, mansidão, os frutos do Espírito Santo que Paulo ia escrever depois, muitos anos depois dessa situação dela, mas ela já vivia os frutos do Espírito antes mesmo de ser escrito na palavra, porque o Espírito Santo já atuava na vida dela. Ela não aparecia, não tinha destaque, não fazia, né, sobrenaturais, mas ela era uma discípula de Cristo. Destaque isso. A Dorcas é a primeira mulher, é a primeira pessoa do sexo feminino chamada de
discípula de Cristo, porque ela tinha atitudes de Cristo. É isso, meu irmão, simples assim. Quantos aí são apóstolos, são missionários, são discípulos, são isso, mas quando você vai ver, Cristo está longe e as atitudes de Cristo na vida da pessoa estão muito pior. Ninguém vê. Mas ele leva um título de discípulo, mas as características, a caminhada dele não tem nada a ver com o discípulo de Cristo. Então, não serve. Aqui, ela foi a primeira. Por quê? Porque aqui já se passou o evangelho, Jesus já tinha pregado o evangelho, já tinha escolhido seus discípulos e provavelmente ela foi fruto do discipulado dos discípulos e ela apresentava as mesmas características dos discípulos e do Senhor que era o mestre. Esse é o papel do cristão, ser um pequeno Cristo, fazer aquilo que Cristo fazia, as mesmas obras, as mesmas características em maior quantidade, porque foi isso que ele disse que nós ia fazer. E a gente ia fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. Então destaque aí para o seu aluno. No tópico 2.2, Dorcas, né, uma discípula amada, continua dando as características do ministério dela e dos frutos do ministério dela. Ela era generosa e ela tinha o quê? A retribuição de ser amada pela comunidade, uma pessoa querida pela comunidade, consequência das suas obras. Então destaque aí para os seus alunos e a gente vê essa prova que ela era querida e quando Pedro chega na casa, aquelas pessoas já tinham cuidado dela, já tinham preparado o corpo, já tinham colocado o corpo no alto para que pudesse esperar Pedro para orar. Isso aqui é uma característica de quem era amado. Na época de Israel, na época desse texto aqui, você ter seu corpo preparado, o seu corpo embalsamado, o seu corpo preparado para o velório, era uma coisa muito importante. Se a pessoa fosse ruim, eles não faziam não. Largavam para lá, enterrava de qualquer jeito. Mas quando tinha velório, quando tinha corpo preparado, é porque as pessoas amavam aquela pessoa. Era expressado o amor por aquela pessoa que morreu, fazendo esse preparo do corpo, embalsamando, arrumando, deixando direitinho para que pudesse fazer o sepultamento. Destaque aí para o seu aluno, o amor daquelas pessoas era verdadeiro por Dorcas, assim como o amor de Dorcas era verdadeiro por ela. Ela tinha a retribuição. Faça, meu irmão, faça isso, experimente. Abençoe aquele que não pode te retribuir. Abençoe aquele que está pior que você. Abençoe aquele que está passando por uma luta que você às vezes nunca passou. Você vai ver que a generosidade, a gratidão daquela pessoa pela sua vida será eterna, meu. Quando a pessoa é de crente, quando a pessoa tem o coração de Deus e alguém socorre, ela lembra pelo resto da vida. Talvez até mesmo você esqueça, mas a pessoa que recebeu a boa obra que você fez, jamais vai esquecer e sempre vai procurar a te retribuir. Foi isso que aconteceu com Dó. Ela tinha morrido, ela não tinha como chegar para Pedro e falar: olha Pedro, eu fiz, eu aconteci, me ajuda aqui. Não, as pessoas é que falavam por ela, que respondiam por ela, para você ver como ela era diferenciada naquela comunidade. E aí no tópico 2.3 vai dizer: vivendo em paz com todos. Dorcas era querida porque fazia, as pessoas retribuíam, Dorcas cuidava e ela tinha amizade, ela tinha paz com todos mesmo. Não era uma mulher rixosa, não era uma mulher que ficava discutindo, não era uma mulher que ficava jogando na cara, não era uma mulher que dizia: ó, eu já fiz uma, já fiz duas, não vou fazer mais. Não, Dorcas vivia em paz. Tudo que ela podia fazer para ajudar, ela fazia. Tudo que ela podia ter cuidado, ela tinha. Quem era amigo dela, era amigo dela. Quem era inimigo dela, ela continuava abençoando, como Jesus disse: ama seus inimigos, ama aquele que não pode te retribuir. Esse é o crente, é isso que faz a diferença. E era justamente o que Dorcas fazia. Todo o ambiente era caracterizado pelas boas obras de Dorcas. Generosidade, liberalidade, amor, mansidão, paz, amizade. Essa mulher era uma mulher cheia do Espírito Santo e ela tinha prazer de fazer as obras que o Mestre Jesus Cristo fazia. Que nós possamos pedir isso ao Senhor, que Ele nos dê o privilégio de ajudar, de fazer a sua obra, mesmo que ninguém nos retribua, mesmo que ninguém nos apareça, mesmo que ninguém destaque o nosso nome.
faça, porque lá no céu, meu irmão, aquele que tem os olhos como chama de fogo, nada passa, tudo ele está vendo, e na hora certa ele vai te retribuir, não só aqui, mas muito mais lá no céu, porque Jesus disse para Pedro: olha, não há ninguém que largue pai, mãe, que não venha receber 100 vezes mais, aqui nesta terra e lá também lá no céu. Então a gente faz por amor a Deus, que manda a gente amar o nosso próximo, mas quem retribui é o Senhor. Ele sabe a hora de retribuir, a forma de retribuir. Não busque retribuição humana forçando. O que o homem fizer por liberalidade é bem-vindo, como essas pessoas fizeram. Não é você que vai lá pedir: cadê minha recompensa? O que você vai me dar porque eu te ajudei? Não, as pessoas fazem espontaneamente, como fizeram por dó. Mas a recompensa nossa é do céu. Por quê? Se ninguém nos der nada, ninguém retribuir nada, e muito pelo contrário, nos tacar em pedra, você continua glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tem uma passagem bíblica que vai falar sobre isso. Davi, o rei Davi, ele vai para uma cidade de Keila, e ele salva aquela cidade dos invasores, ele salva das pessoas que queriam destruir a cidade. E aí depois Davi achou que aquela cidade ia retribuir, que ia dar a guarida para eles, que ia dar a hospitalidade, que ia guardar ele e seus valentes. O que aconteceu? Ele consultou o Senhor falou: sai daí, porque eles vão te entregar para Saul. Ou seja, não tiveram gratidão por tudo aquilo que Davi fez. Então destaque aí para o seu aluno: nós precisamos viver um evangelho de gratidão. Seja grato por aqueles que te ajudaram. Retribua também ajudando. Às vezes você não pode retribuir para aquela pessoa o bem que ela te fez, mas você pode retribuir para outra pessoa. Pequenos gestos, meu irmão, fazem muita diferença. Alguém te ajudou aqui, você ajuda alguém lá dentro das suas capacidades. Foi isso que Dorcas fazia. Ela só tinha habilidade de costurar. Pedro curava, Paulo curava, mas ela costurava, e assim se juntava e tudo dava certo e as pessoas eram abençoadas, cada um fazendo suas pequenas coisas conforme a sua habilidade que Deus colocou nas suas mãos. O evangelho será pregado sem a gente precisar liberar uma palavra. Destaque aí para o seu aluno. E a gente fecha assim o tópico, o capítulo de número 2, dizendo que Dorcas sempre se manteve discreta, sem alardear seus feitos, como Jesus ensinou. Nada melhor do que ser testemunhado sem a gente precisar falar nada. Faça no oculto, faça no escondido, que o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. E o capítulo 3, meu irmão, ela vai falar sobre o caráter inspirador de Dorcas. Dorcas, ela tinha um caráter, era a essência de Dorcas que levava ela a viver o ministério abençoador. Aqui não era forçado. Dorcas não estava fazendo para Pedro ver, para Paulo ver, para João ver. Não, ela fazia espontaneamente. Por isso Deus o abençoou e Deus deu recompensa, que foi as pessoas chegarem ao Senhor, crendo no Senhor Jesus através da vida de Dorcas. E ela recebeu uma recompensa extremamente extraordinária de Deus, que foi a sua ressurreição. Dorcas ganhou mais alguns anos de vida para continuar fazendo aquilo que já fazia no Senhor. Ela era preciosa, ela valia a pena viver, porque ela tinha nela, na essência dela, o caráter abençoador de um cristão. E esse caráter inspira a nós na nossa vida cristã nos dias de hoje. Ela era uma lição de amor, né? E aí ela deixa um legado que serve para nós nos dias de hoje, como eu já falei. Talvez, meu irmão, você não saiba pregar, talvez você não saiba cantar, talvez você não ore e as pessoas não sejam curadas, talvez você não tenha destaque eclesiástico, mas se você tiver, meu irmão, o teu coração voltado para Deus, alguma coisa você vai poder fazer por alguém que vai abençoar e que vai mudar a história dela. Dorcas usou a sua habilidade de costurar. Você pode dar um café, você pode dar uma palavra, você pode ter o ministério do abraço, o ministério do sorriso, o ministério da ajuda, o ministério da hospitalidade, o ministério de matar a fome. Eu não sei, meu irmão, você precisa ver qual é a minha habilidade que eu possa abençoar. Às vezes, meu, você abençoa alguém
com pequenas coisas, uma dica, uma palavra, uma informação. Tu muda a história da vida de alguém com uma informação, meu irmão. Então, se nós estivermos sempre dispostos a fazer a obra do Senhor, o que vai acontecer? Deus vai colocar alguma coisa para a gente fazer para mudar a história da vida de alguém. Lembra de Davi? Davi mudou a história de Saul tocando harpa, meu irmão. Tocando harpa. O demônio era expulso. Aliviava a Saul a habilidade de Davi de tocar harpa. Às vezes você, numa palavra, num telefonema, numa mensagem, num abraço, num sorriso, numa esmola, em comprar alguma coisa, uma informação, uma dica, uma ligada e dizer: olha, meu irmão, abriu uma vaga aqui na empresa tal com teu perfil. Olha, meu irmão, eu conheço uma moça aqui que está solteira, você está solteiro, casa com ela. Uma dica, meu irmão, tu muda a história de alguém com a habilidade que Deus te deu. A gente não pode desvalorizar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Não subestime o poder que Deus te deu de mudar a história na vida de alguém. Nós somos evangélicos, meu irmão. Nós precisamos levar boas novas de salvação. Você não tem que ficar vendo a vida dos outros para ficar falando, não. Se alguma coisa você souber e tiver como ajudar, ajude. Uma informação, uma dica de emprego, uma dica sentimental, uma dica para conseguir um alimento, uma dica para a pessoa ter uma vida melhor, um socorro, uma coisa que você faça, já muda a história de alguém e o nome do Senhor será glorificado, meu irmão. Talvez você seja um pedreiro, talvez você seja um médico, talvez você seja um advogado, que de repente você faz uma causa grátis, uma consulta, de repente você faz um atendimento, uma reforma na casa de alguém, uma telha que você troque, que às vezes para você é tão simples, mas para o outro vai mudar a história. Às vezes, meu irmão, você conserta um encanamento de alguém, a pessoa vai ter uma pia funcionando melhor, vai ter um vaso sanitário funcionando melhor. Nós temos condições de mudar a história de alguém com coisas simples, como essa mulher mudou com uma costura. Às vezes você fica pensando: eu queria mudar a história de alguém fazendo isso, fazendo aquilo. Meu irmão, às vezes você é um mecânico, você vai lá, aperta um parafusinho, o carro da pessoa anda melhor e não fica dando defeito. Tu muda a história da vida de alguém apertando um parafuso, soltando uma porta, porque você conhece a outra pessoa. Não, essa é a habilidade que Deus te deu. Então, procure se viver um evangelho que se preocupe em mudar a história de alguém. Invista um tempo, meu irmão, raciocinando na sua mente, pensando: como eu posso ajudar esse irmão que está passando por isso? Como eu posso ajudar um irmão que está passando por aquilo? Às vezes nós temos uma chave para mudar a história de alguém. Veja essa menina. Uma roupa, meu irmão, naquela época a roupa era muito difícil, mudava a história, mas tirava a pessoa do frio, tirava ela do sol escaldante. A roupa era fundamental. Por isso João Batista vai dizer: olha, você que tem 2 túnicas, doe uma. É uma pregação 400 anos depois que Deus não falava nada com ninguém. O homem vem pregar e vai dizer: você que tem 2 túnicas, dê uma. Você que tem alimento, dê com quem não tem. Olha a pregação dele, mesmo. Prática, obras. E às vezes a gente tem condições e não muda a história de ninguém. A gente se fecha no nosso quadradinho e a gente podia ajudar com coisas simples que para o outro vai fazer grandes diferenças. Amém? Destaque isso para o seu aluno. E aí a gente fecha o 3.3, um exemplo a ser seguido. Não adianta conhecer a história de Dorcas só para conhecer mais uma história. A história de Dorcas é o exemplo de discipulado prático que nós precisamos pedir a Deus para colocar em prática. Se você já fez essa oração, traga essa reflexão para o seu aluno. Pergunte a ele: você já fez a oração para Deus da seguinte maneira: Senhor, neste dia eu te peço, me dê a chance de ajudar alguém. Alguém já fez essa oração? A gente pede para Deus dar isso, para Deus dar aquilo, para tudo para nós, meu irmão. Me cura, me liberta, me salva, traz um emprego, traz alguém. Mas você já orou: Senhor, hoje esse sábado eu vou tirar
para que tu venha me mostrar alguém que eu possa ajudar e mudar a história dessa pessoa. Você faça essa oração de manhã. Eu ouvi já um testemunho de alguém que fez essa oração. Senhor, eu recebi R$100 a mais. Hoje parece pouco, mas na época era muito dinheiro quando essa pessoa deu esse testemunho. Falou, o que eu faço com esse 100 a mais? Eu não contava com ele, o que eu recebi já resolvi tudo e esse 100 a mais está aqui à sua disposição. E o Senhor mostrou a ele uma pessoa que ele pudesse ajudar com aqueles R$100, que mudou a história e mudou o cenário da vida daquela pessoa. Ela estava orando, pedindo a Deus para que Deus enviasse um socorro. E o homem estava orando, pedindo a Deus para que Deus mostrasse alguém que estava precisando de um socorro. As orações se encaixaram e a história mudou. Lembre-se disso. Quando Ana orou, ela precisava de um filho. E Deus precisava de um sacerdote, de um juiz e de um profeta. Os propósitos deles se encontraram e Ana recebeu uma grande bênção com muito mais coisa. E ela recebeu muito mais filhos do que só Samuel. Se você, muitas das vezes, meu irmão, fica aí pedindo. Se você experimentar ajudar alguém primeiro, talvez nessa sua ajuda, Deus te recompense com aquilo que você precisa e com forma muito maior do que você pediu ou imaginava pedir. Foi isso que Deus fez com Ana. Quando ela ofereceu para Deus ajudar o Senhor, trazendo alguém para trabalhar na casa dele, Deus falou, agora sim, eu vou te dar, você me devolve e você ainda vou te dar com juro e correção monetária. Porque Deus é assim, Ele é grandioso em perdoar, grandioso em abençoar. Ele é grandioso, Ele tem prazer em abrir, escancarar as comportas do céu para nos abençoar. Mas Ele costuma reagir, meu irmão. Então primeiro a gente age, primeiro a gente faz, para que depois Deus possa fazer por nós. Se mostre disposto, faça essa oração, peça o seu aluno aí para orar assim. Fale para ele, tire um dia e peça, Senhor, me dá uma chance de ajudar alguém, seja com dinheiro, seja com habilidade, com ajuda profissional, com uma informação, um endereço na rua. Às vezes muda a história de alguém, a pessoa ia entrar numa comunidade, ia entrar numa zona de perigo, ia passar por mão de bandido e você dá uma dica e diz, não vai por aí, vá por aqui e você vai chegar em segurança. Tu mudou a história e livrou alguém de ser baleado, de ser assassinado com uma informação de um endereço. Destaque aí para o seu aluno que a gente tem chances de ajudar muitas pessoas e às vezes a gente não faz porque não se coloca na brecha. Amém? Deus te abençoe, que o exemplo de Dorcas possa ser um exemplo vivo na nossa vida. O evangelho do oculto, o evangelho do escondido, mas o evangelho que leva boas novas de salvação, que muda a história de alguém e faz essas pessoas virem aos pés do Senhor, porque viram em você o exemplo e o caráter de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.